Olá, meus caros amigos e amigas. Voltamos aqui para a aula número 2 de pessoa jurídica. Na aula número 1, nós vimos o conceito de pessoa jurídica, nós vimos também as suas características, a desconsideração da pessoa jurídica, e agora eu estou falando sobre a natureza jurídica da pessoa jurídica. Já falamos da teoria da ficção e agora eu vou falar da teoria da realidade. Então vamos lá? Teoria da realidade sobre desconsideração da pessoa jurídica. Então vamos lá. Primeiro tipo de teoria da realidade. A realidade objetiva. Anotemos isso, por favor. Teoria objetiva. Vamos lá. O que ela determina, gente? A teoria subobjetiva. Vamos lá. Sustenta que a pessoa jurídica, vamos lá? Sustenta que a pessoa jurídica é uma realidade sociológica. Uma realidade sociológica. Pois é uma imposição de forças sociais. Pois é uma imposição de forças sociais. Então, o que vocês devem saber sobre isso, meus caros amigos? Que dentro da teoria da realidade, que cria uma pessoa jurídica, primeiro tipo que nós temos a teoria da realidade objetiva, que sustenta que a pessoa jurídica é uma realidade sociológica. Em outras palavras, gente, que nasce por imposição de forças sociais. Ou seja, é a própria sociedade que me obriga a abrir uma pessoa jurídica. Exemplo disso, gente, é novamente o microempreendedor individual. O MEI. O que determina o microempreendedor individual, gente? O MEI. Para que a gente possa entender isso de forma extremamente clara, tá? De forma extremamente clara. Não tem empresas que para contratar você, pede para você abrir uma pessoa jurídica, para você emitir nota todo mês? Então veja que é uma imposição da sociedade que eu só vou receber dessa empresa quando emitir a nota. Então, se eu não tiver nota fiscal, eu não recebo. Então, aqui entra a realidade objetiva, que é uma imposição da própria sociedade. Tá? Vamos para o segundo tipo de realidade, de teoria da realidade. Vamos lá? Realidade jurídica ou institucional. Realidade jurídica ou institucional. Tá? Jurídica ou institucional. Vamos lá? Assemelha-se à primeira teoria. Assemelha-se, não é que é a mesma, tá? Assemelha-se à primeira teoria, em que determina que a pessoa jurídica, é uma organização social, em que a pessoa jurídica ela é uma organização social. Bom, meus caros, ou seja, faz parte da sociedade também. Não deixa de ser uma pessoa com seus direitos e com os seus deveres. É exatamente destinado a um ofício, a uma função ou um serviço. Então, a teoria da realidade jurídica ou institucional, gente, determina que a pessoa jurídica ela faz parte de uma organização social, com seus direitos e seus deveres. Tudo bem? Vamos lá. Terceira teoria da realidade e última. Vamos lá. A realidade técnica. O que seria a realidade técnica? Muito bem, gente? Bom, quem defende a realidade técnica é um doutrinador que anda junto com Savigny, mas o nome desse doutrinador é Ihering. Se escreve Ihering, tá? Com H e NG no final. Ihering, tá? Se fala Ihering, tá? Ihering. Gente, como é que funciona isto? Vamos lá. Que esta personificação da pessoa jurídica
da pessoa jurídica é um expediente de ordem técnica. Que é um expediente de ordem técnica. Expediente de ordem técnica. E que necessariamente se reconhece a existência de grupos de indivíduos para um determinado fim. De grupos de indivíduos para um determinado fim. Então, pessoal, como é que funciona isso? A realidade técnica significa que a pessoa jurídica ela é a reunião de pessoas físicas com o objetivo de determinado fim. Então, se eu tenho... Posso dar um exemplo muito simples, gente? Extremamente complexo também, depende do ponto de vista. Casamento. Casamento nada mais é do que uma sociedade, gente. Casamento não é a união de duas pessoas com exatamente um objetivo, o fim, que é a família. E é claro que dentro desta relação de duas pessoas diferentes, você existe e realiza atos diferentes. Então você muitas vezes entra em conflito. E aí entra o bom senso. Da mesma maneira que é a sociedade dentro das nossas casas, que nós temos que ter a empatia, nós temos que ter o bom senso, nós temos que se colocar no lugar do outro. A sociedade empresarial é a mesma coisa, gente. Se a gente se coloca no lugar do outro, se põe no lugar naquela situação, nós entendemos muito mais fácil e resolvemos de forma muito mais fácil todos os conflitos. Então a teoria, que é a mais adotada, é da realidade técnica. Tudo bem? Muito bem. Vamos dar sequência? Vamos lá. Fechamos as teorias, tá certo? Da pessoa jurídica. Agora vamos para um outro ponto de pessoa jurídica. Vamos lá? Um outro ponto. É quanto à classificação, a sua nacionalidade. Vamos lá? Pessoa jurídica, a sua classificação quanto à sua nacionalidade. Tá? A sua nacionalidade. Vamos lá. Bom, a pessoa jurídica, obviamente, só existem duas nacionalidades, né, gente? Só existem duas. É a nacional, artigo 1126 do Código Civil. É a nacional 1126, tá certo, senhores? Do Código Civil. Ou ela pode ser estrangeira. Então, ela pode ser nacional 1126 do Código Civil. Ou ela pode ser estrangeira, que é 1134. 1134. Bom, então eu tenho dois tipos de pessoa jurídica, meus caros. Que eu tenho tanto a nacional, que ela foi criada no Brasil e desenvolve suas atividades no Brasil, como eu também tenho a estrangeira. Tanto faz, gente. As duas têm direitos e deveres recíprocos. Não importa se é uma empresa estrangeira, ela responderá pela legislação brasileira. Tá? Responderá pela legislação brasileira. Bem, vamos lá? Vamos ainda continuar, pessoal, sobre a sua classificação. Mais uma classificação. Mais um tipo. Bora lá? Passa a régua aí. Classificação quanto à sua estrutura interna. Vamos lá? Classificação quanto à sua estrutura interna. Porque sabemos que existe uma estrutura interna toda pessoa jurídica, não é? Sem dúvida nenhuma. Vamos lá, gente. Bom, quanto à sua estrutura interna, qual que é o seu primeiro tipo que nós temos? Primeiro tipo é a corporação. Corporação. Tá? Corporação. Tem até um nome latim bonito, gente, que é Universitas Personarum.
Universitas Personarum. Acho tão bonito esse nome. Tá certo, gente? O que seria corporação? Vamos lá. É um conjunto ou reunião de pessoas. É um conjunto ou uma reunião de pessoas. Tá? Bom, e a corporação Universitas Personarum, que é esse conjunto ou reunião de pessoas, ela se divide em dois tipos. Vamos lá? A corporação se divide em dois tipos: a associação e a sociedade. Repito, a corporação tem dois tipos: a associação e a sociedade. Que todo mundo acha que é a mesma coisa, não é? Associação é uma coisa, sociedade é outra. Tá? E eu, se fosse você, eu grifaria a palavra sociedade, sociedade apenas. É a última palavrinha que você escreveu aí. Sociedade, e faria duas flechas. Que a sociedade tem dois tipos: simples e empresária. Tá? Simples e empresária. Vamos entender isso? Vem cá. Eu estou falando, gente, sobre pessoa jurídica e dentro das suas classificações. Quando eu falo em classificações, eu tenho alguns tipos. O primeiro tipo que eu tenho, tá certo? Do ponto de vista de estrutura interna, é a corporação. E a corporação, ela é gênero de duas espécies, tá certo? Que a corporação nada mais é do que a reunião de pessoas, tá certo? E ela tem tanto a associação quanto a sociedade. E a sociedade eu tenho simples e empresária. Tudo bem? Então, gente, a Universitas Personarum é o conjunto ou reunião de pessoas. Tá? Bom, ainda sobre a classificação interna. Vamos lá? Classificação interna. Mais uma classificação para você anotar, por favor. Vamos lá? É a fundação. É a fundação. O que seria, meus caros amigos, a fundação? Vamos lá, gente? A fundação é conhecida no latim como Universitas Bonorum. Né? A fundação, olha que bonito, gente. Universitas Bonorum, para o bom, para o bem, tá? Bom, o que você tem que entender é que a fundação tem dois tipos. Primeiro tipo, particular, ou ela pode ser pública. Vamos lá? A fundação, ela pode ser particular, ela pode ser pública. O que seria uma fundação particular? O que seria uma fundação particular? Anotemos o conceito, por favor. É um acervo de bens, para determinadas pessoas. É o acervo de bens para determinadas pessoas, que terá um fim próprio. Exemplo de fundação privada, pessoal. De fundação de algumas pessoas. Fundação Gol de Letra, que é do Raí e do Leonardo, dois ex-jogadores de seleção brasileira do São Paulo, do grande São Paulo Futebol Clube, tá certo? Fundação Cafu, que até fechou, né, coitado, tá certo? Veja que a fundação, ela tem um caráter, o que muitas vezes social. A pessoa que cria uma fundação, o objetivo dela muitas vezes é receber doações e poder fazer o bem para a sociedade. Então isso seria uma fundação particular, tá? Agora nós temos o segundo tipo de fundação, que é a fundação pública. Vamos lá? Fundação pública. É criada pelo Estado, vamos lá? É criada pelo Estado, pelo Estado, e segue as regras do direito administrativo.
Quer ver um exemplo bem legal, gente, de fundação pública? A antiga FEBEM, que hoje é Fundação Casa. Veja, é um órgão público, em que necessariamente, gente, sendo um órgão público, é regido pelo direito administrativo. Só podemos contratar pessoas através de concurso público, tá bom? Se é estatutário, se é seletista, é isso que vai determinar. Que existe o poder de discricionariedade do agente público, ou seja, ele só pode fazer aquilo que está na lei e a lei das as opções do que ele pode fazer. Então a fundação pública ela é muito mais engessada, tá? Então quando eu penso em fundação, tem dois tipos, a pública e a privada. A privada segue as regras do Código Civil e a pública segue as regras do direito administrativo. Ela é muito mais engessada. Tudo bem? Peguei? Podemos seguir? Na paz? Vamos lá. Bom, gente, agora, gente, classificação quanto à função. Repito, classificação quanto à função. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa segunda parte da nossa aula sobre pessoa jurídica e voltamos logo mais com mais detalhes. Até mais.